Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Olhares. Eu sou o Curita, sou arquiteto paisagista, desenhista e vice-presidente do Urban Sketchers Internacional. E hoje a gente vai falar sobre desenho de figura humana, de personagens da vida real. E o nosso convidado hoje aqui é o artista Yuri Simões. Se você já segue a Olhares, é muito bom ter vocês aqui de volta. E para quem está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem do conteúdo e se tornem fãs como eu me tornei do conteúdo da Olhares. A Olhares tem 15 anos publicando vários títulos em vários assuntos super interessantes. Artes, design gráfico, design de interiores, arquitetura. Um dos meus favoritos são os livros de DIY, né, que é fazer você mesmo as coisas que você aprende. E o queridinho da Olhares é o Psicologia das Cores. Para conhecer todo o conteúdo, todo o acervo da Editora Olhares, é só vocês acompanharem as redes sociais no @Editora Olhares e para adquirir os livros no site www.editorolhares.com.br e também todas as livrarias do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre desenho de figura humana, de personagens da vida real. E o nosso convidado hoje aqui é o artista Yuri Simões. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver assistindo esse podcast. Eu estou muito feliz pelo convite. Desenhar pessoas no meu cotidiano, ou o cotidiano das pessoas, tem sido um exercício, uma prática diária, acho que já faz uns 5 anos, desde que eu cheguei em São Paulo. Eu te acompanho nas redes sociais e acho super bacana o seu trabalho. Queria aproveitar e pedir para você se apresentar para os seguidores, para a nossa audiência. Para quem não me conhece, o meu sotaque, eu sou de Fortaleza, tenho 30 anos, sou artista plástico e trabalho com isso desde os meus 12 anos de idade. Eu desenho e tento aprender a pintar e desenhar desde os 7 anos de idade, né? Eu estava até comentando contigo que grande parte do que eu sei sobre arte eu aprendi pelos livros. Livros mesmo, sabe? Independente de qual marca ou editora fosse, eu sempre estava atrás de comprar livros, principalmente nas bancas de jornais, e minha mãe acabava gastando e investindo nisso, né? Isso é uma coisa muito parecida com a minha história também, que também comecei a desenhar na infância e acompanhando livros de banca de jornal, que vendia até por correspondência, né? Sim. 35, 40 anos atrás. Existiam assim, HQs, revistas rápidas de como desenhar personagens de anime, etc. E também aquelas personagens mais conhecidos, né? E quando eu observava isso e percebia que naquela época R$14 era muito dinheiro. Década de 90 que eu tô falando. e era um investimento. Eu acho que meus pais não têm nada a ver com arte, eles nunca trabalharam com arte, minha mãe disse que não sabe desenhar um Okan Kenga, que para quem não sabe o que é Kenga de coco. Ela disse que não sabe desenhar um Okan Kenga e até então eu realmente tive esse apoio muito, muito importante da minha família. Hoje no Instagram eu tento influenciar as pessoas a aprenderem, mesmo que só, como foi comigo, né? Técnicas. Porque o processo criativo, o processo artístico diário é que faz você evoluir a sua técnica. Sim, né? eu sempre falo, mas eu não sei desenhar. Como eu faço para começar? E eu acho que é isso que você acabou de falar, né? Só a prática mesmo. Isso, exatamente. Para você pegar... Tem essa questão, né, que pessoas com 60 anos, com 50 anos, pessoas com 30 anos, independente da idade, né, perguntam para mim, Yuri, eu quero aprender a desenhar, como eu faço? Na verdade, você tem que começar, né? Exato. É melhor feito do que não feito, é melhor do que perfeito, essa é a questão. E aí, quando alguém que já tem uma idade assim avançada, que perdeu o sonho de virar artista, de desenhar, foi para um meio de vida nada a ver com arte, e aí a última vez que você desenhou foi com 10 anos de idade? Na infância, né? Na infância. Então, hoje em dia, você tem a técnica de uma criança de 10 anos de idade. E algumas técnicas de desenho é como receita de bolo. A gente sabe que o desenho é uma ilusão. O desenho, mesmo que tente ser realista, ele é uma ilusão. É uma representação. É uma representação do mundo que a gente considera real. Sim. Mas é como aprender mágica. Né? A gente está tornando algo que é bidimensional e tridimensional. Então, quando você começa a entender isso e que você começa a entender que
todo o processo tem um início e que a gente tem uma escalada de, meu Deus, eu não sei nada. Talvez eu saiba alguma coisa. E aí, agora sim, aprendi, né? Sempre tem essas curvas Sim, de aprendizagem. A curva do aprendizado, E como que foi esse processo? Você, então, desenhava na brincadeira, né? Quando era criança, e a evolução foi como? Aos 12 anos, eu digo que comecei a vender arte, porque no colégio eu criava desenhos dos meus colegas a partir de foto, né? Tentava reproduzir as fotos e vendia por R$20. Mas R$20 naquela época era R$20. Dava para comprar bastante chocolate. Era tipo isso, bastante bombom. E aí era um dinheiro meu, ainda não com uma folha de qualidade, era folha sulfite, branca, lisa, onde o grafite do lápis preto e branco ficava brilhando e muitas vezes você sofria, marcava o papel, rasgava o papel, tinha que refazer. E aí começou com isso. E aí, grande parte do colégio que eu estudei, das pessoas que estudavam lá, começaram a identificar como um menino que desenha. Toda sala de aula a gente já teve. Eu era o da minha sala. Então eu acho que, inclusive, nos nossos encontros, durante o Urban Sketch, a gente acaba percebendo que provavelmente você era o colega da turma que desenhava. Sim. Né? Eu era essa pessoa. E outros colégios outras escolas começaram a saber disso e me chamar para fazer bandeirões. Sabe quando tem competição de interclasse? Esportiva. Exato. E aí eu criava bandeirões com 20 metros quadrados e 20 metros quadrados gigante para uma criança que não tem nem 1,40 m direito, fazendo um bandeirão de 20 metros quadrados. Foi muito divertido naquela época, porque eu aprendi a pintar tecido. E a gente... Cada material exige um conhecimento específico. Passava tinta 1, 2, 3 camadas, a tinta passava do tecido. Absorvia, borrava. Exato, e não ficava. Então, eu acho que eu aprendi muito a errar antes de aprender a pintar e a desenhar. E toda a técnica de colorismo, de mistura de cores, de pigmentos, veio dessa fase de errar, aprender a se frustrar, porque você vai acabar se frustrando. E se encantar pelo processo foi um dos segredos de continuar. Né? E aí, quando chegou no 3º ano, eu preciso fazer alguma coisa que me dê dinheiro. Né? Sempre tem essa ideia que os nossos pais ficam preocupados. E os meus pais não tinham nada a ver com a arte, como eu comentei. Um policial, militar, e a outra bancária. Nada a ver, né? Nenhum envolvimento, então, com artes Nenhum envolvimento com casa. arte. Achava até estranho. Filho único, brincava muito só e gostava de esculturas de massa de modelar, de gesso, de madeira. Sempre gostei muito de trabalhos manuais. Eu sou péssimo cantando. Dançando, talvez, mas cantando, a minha voz não é para canto. É horrível. E aí, nisso, eles entenderam que como administrar isso, né? Como transformar... procurar uma carreira, porque naquela época, né, acho que até hoje tem isso também. E nossos pais com a área artística. O mais próximo que eu encontrei, né, foi a arquitetura. Igual a mim. O mais próximo a mesma coisa. Eu cogitei psicologia porque eu gostava de observar as pessoas, entender e etc. Mas quando eu fui visitar uma faculdade, eu percebi que eu podia entender a sociedade, antropologicamente falando, e, ao mesmo tempo, trabalhar com desenho, com objetos físicos e volumes. E aí eu me apaixonei pela arquitetura. Eu acho o curso de arquitetura super versátil. Assim, da minha turma, né, que se formou comigo, tem gente que foi trabalhar não só com projeto mesmo de arquitetura, mas também com cenografia, com designer de joias, com designer de objetos. Eu tenho amigos tatuadores hoje que realmente eles criaram o estúdio deles por ser já formado em arquitetura. Então é muito versátil. Eu acho que a arquitetura acaba virando esse recurso para quem quer porque é uma área muito criativa, né? Uma área criativa que ao mesmo tempo tem um pouco de reconhecimento profissional. Uhum. E aí, tendo essa ideia como mote, né, eu tentei administrar o meu lado artístico, ainda vendendo peças, mesmo que autorais. Faz muito tempo que eu estou tentando vender só peças autorais e, recentemente, eu consigo realmente só criar peças autorais. E aí, naquela época, eu passei algum tempo na faculdade em Fortaleza e, quando estava perto de me formar, eu já estava no 4º ano, né, 8º semestre,
eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, eu nunca fiz um curso. Nunca fiz um curso de artes. Imagina se eu fizesse, se eu estudasse arte realmente com alguém me ensinando, com alguém me ensinando técnica de verdade, qual material usar, porque tudo foi, desde então, até os 25... Só por experimentação própria. Erro e acerto, e muito erro, como eu falei, até chegar realmente aos 25 anos, em 2019, quando eu decidi, vou fazer 3 meses de um curso em São Paulo. E aí, tranquei a faculdade, vim para cá. Os 3 primeiros meses eu estudei e aproveitava para ir nos Sescs também. Tem muita atividade bacana, oficinas, não, é exposições, absurdo. muita inspiração, né? Quem mora em São Paulo talvez não tenha essa percepção, mas os Sescs no Nordeste, em Fortaleza, não tem o nível e a qualidade inúmeras de atividades como tem. Tipo, o fortalezense acaba indo para o Sesc para almoçar, mas tem teatro lá, tem oficinas, e aí eu acho que ou é mal difundido, né, ou realmente tem essa escassez, né? O apoio deveria ser maior para as artes, tanto manuais como qualquer tipo de arte. E aqui eu sei que eu percebi que tinha. Então, na segunda-feira eu estava no Sesc Pompeia. Na terça-feira eu estava no Sesc da Consolação. Na quarta-feira, além de fazer o curso nessa escola que eu me matriculei. Então, além de estudar os 3 meses, eu também estava migrando por todos os Sescs. Então, hoje em dia, eu conheço muitos dos Sescs de São Paulo e fui experimentando. É tanto que o meu desejo é um dia, quem sabe, eu adoro a Lina Bobardi, a criadora do Sesc Pompeia. Eu adoro o Sesc Pompeia. Adoro. É um dos lugares meus favoritos em São Paulo. A atmosfera se um do dia lugar. realmente eu conseguir uma exposição, expor lá, ou dar uma oficina de desenho, nossa, vai ser uma realização. Tipo assim, Yuri, você quer um carro? Você quer viajar? Não, eu só quero dar aula no Sesc Pompeia. É tipo isso. Eu dei uma oficina lá e realmente tem essa... uma atmosfera diferente. Que é muito bacana. Foi uma oficina de Urban Sketching. Então, apresentei, né, os conceitos do Urban Sketching. Depois a gente circulou por todo o complexo lá para registrar ou detalhes ou cenas mais amplas assim. Foi muito bacana. Até hoje eu frequento, principalmente quando é oficinas de modelo vivo, que são de graça. São tradicionais as sessões de modelo vivo do Sesc Pompeia. Eu adoro. E a liberdade de criar com qualquer material é sensacional. E dito isso, né? Fiquei esses 3 meses se transformaram em 6, esses 6 se transformaram em 9, e aí eu comecei principalmente a ir para o Beco do Batman vender minhas peças que eu produzia durante a semana. E aí essa questão de contato com a rua, com as pessoas de diferentes idades, diferentes regiões do país e até do mundo, foi bastante interessante, porque eu comecei a entender que a rua também poderia ser uma espécie de ateliê. Sim. Então, eu comecei a produzir e dificilmente eu escuto música ou tô com fone de ouvido na rua, porque eu gosto de saber o que é que está acontecendo enquanto eu estou produzindo e andando na rua. Então, essas produções foram meio que se assimilando com a cidade de São Paulo. Então, conheço bem essa área de São Paulo que eu chamo de ilha, que é entre as marginais Pinheiro e Tietê, Centro e chegando no Ibirapuera. Para mim, se tornou uma ilha porque realmente eu conheço as ruas, conheço as atividades que acontecem, restaurantes, cafés. Eu andei muito nessas ruas, nas instituições culturais. Isso, nesse ciclo, nessa ilha que eu chamo de ilha, realmente eu visitei, acho que quase tudo voltado à arte, a design e à arquitetura. E aí começou a pandemia. Nossa. Que foi um baque. Ninguém podia ficar muito tempo na rua. A gente do Urban Sketchers também, que basicamente nosso ambiente de atividade é a rua. Exato. Não podia aglomerar. Foi bem complicado. Você fez como nesse período? O pouco dinheiro que eu já estava conseguindo ganhar vendendo o meu trabalho na rua, etc., eu tive que dar essa pausa, né? Nossa, foi um momento assim muito abrupto de pausa, porque eu achei que tudo ia dar certo. Eu lembro no primeiro semestre de 2020 que eu estava esperançoso. Consegui um estúdio para dar aula, vou dar aula, vou estudar e as coisas vão acontecer. E aí logo depois do carnaval, a gente... Março, assim, né? Exato, começou. foi um baque, assim. E
migrei tudo que eu sabia e toda a simpatia que eu achava que eu tinha para o Instagram. E aí comecei a postar. E uma das coisas que aconteceu muito durante a pandemia é que eu produzia todo dia e de diferentes técnicas. Se antes eu produzia todo dia ou porque eu queria, na verdade eu colocava uma meta semanal. Essa semana eu vou estudar tal técnica e vou criar uma série com essa técnica. Qual é o conceito? O que é que eu quero passar? Como eu quero passar? E quais foram essas técnicas que você explorou durante a pandemia? Principalmente carvão, nanquim líquida, né, com bico de pena, nanquim dourada também, aquarela, acrílico e óleo. Foi uma produção realmente assim grande porque eu produzia todos os dias. E você já tinha familiaridade com esses materiais, com essas técnicas? Ou eu tive... aquela experimentação novamente? Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz alguns cursos rápidos, né? Como eu te falei. Algumas, como xilogravura. Eu não continuei a xilogravura durante a pandemia porque eu teria que comprar material, né? Tipo, a própria... A prensa, a tinta, isso. Envolve uns equipamentos. Envolve ter um estúdio, envolve ter um ateliê. Sim, e eu não tinha. Então, por isso que a aquarela acabou sendo uma das técnicas que eu mais usei, acrílico que eu mais usei, porque você comprava online. Chegava em casa, então... E aí eu precisava de um local, realmente, né? Com essa técnica dá para fazer no quarto. Com xilogravura não daria. O quarto ia ficar cheio de pedaços de madeira, poeira. Então, ia fazer muito mal, né? E aí, nisso, né, quando eu migrei, eu comecei a registrar esses momentos, né? E isso muito aconteceu por causa da minha namorada, Mirella. Ela sempre estava do meu lado. Me questionando assim, por que é que tu não tá mostrando isso que tu tá me falando, né? Por que é que tu não tá registrando esses momentos e mostrando para as pessoas? Talvez, assim como eu gosto, talvez outras pessoas se interessem. E aí eu comecei a gravar do jeito que dava, até chegar no formato hoje em dia, né? Tipo, o formato de hoje em dia já tem uma estética muito específica, som, edição, que é muito característica do meu conteúdo, mas porque as pessoas já se acostumaram, né? E você já sabe que funciona, é o que elas querem ver de você. Eu tinha grande problema porque eu tinha uma certa preguiça mesmo de editar. E hoje em dia, a grande questão é assim, estou desenhando, estou produzindo, estou gravando. Eu consigo gravar e produzir arte ao mesmo tempo, não está me incomodando. E quando eu vou editar, eu não gasto mais do que 50 minutos. E isso, inclusive, gravando um áudio. Então, só 50 minutos... Okay. Você já tem um processo que te facilita... Já. Eu já meio que calculo o que é que eu vou fazer. O texto. Todo mundo fica me perguntando do texto, dos áudios e tudo mais. Na verdade, eu produzo livre, leve e solto, sem seguir um roteiro específico. Estou gravando esse momento livre, leve e solto. E aí, quando eu edito, a partir do vídeo que eu editei, é que eu começo a gravar o áudio. Então, isso me dá uma liberdade, porque eu só estou recitando, falando o que eu fiz, como beber água. Como se você estivesse conversando com o seu público mesmo. Exatamente. Como, tipo, gente, eu fiz isso. Foi dessa maneira e porque era isso que eu queria. Então, facilita muito quando você não é forçado a seguir um roteiro. Eu vejo muita gente criando roteiros mirabolantes e etc. E muitas vezes te cansa. Será que realmente tu vai aguentar passar 3 semanas fazendo roteiros complexos e roteiros que vão te desgastar? E a gente tem muita coisa. Até lavar a louça poderia atrapalhar, né? Sim, com certeza. Vida de adulto, né? Vida de adulto. Lavar o banheiro, não, vou editar vídeo. Para criar conteúdo precisa de uma dedicação, mas também não pode se tornar maçante que te deixa cansado. Algumas pessoas ficam no meu pé porque queriam que eu postassem mais. Algumas senhorinhas, principalmente, que me dão um bom dia no Instagram. Dizer assim, por favor, posta mais. Mas o legal fica
mostra que eu tenho prazer pelo que eu faço, porque eu faço quando eu quero, quando eu sinto que é interessante. Eu não faço simplesmente porque as pessoas vão curtir, vão tem comentar. Uma obrigação de cumprir. E dificilmente eu peço para as pessoas curtirem, compartilhar. Eu só, gente, se você gostou, curte, compartilha. Naturalmente. Tudo bem. E se você não gostou, é isso. E aí meio que não te causa um chicote nas costas, porque a obrigação, a cobrança. O processo artístico, né, vem mudando muito. Antes, um artista demorava meses para produzir uma tela. Sim. Por causa das redes sociais, a gente meio que se força a produzir... coisas mais instantâneas, rápidas. E né? Fast food. Fast food da arte, sabe? Eu tenho que viralizar, E muitas vezes você vai perdendo o prazer pelo processo. Sim. E eu gosto do processo. Eu sou apaixonado por... eu acho que eu parei de me frustrar com o resultado final quando eu me importo mais com o processo. Se eu estou me divertindo, se eu estou gostando, se a tinta teve uma mistura que acabou que... Nossa, eu nunca tinha visto isso antes. Depois de 20 anos pintando, agora que eu vim ver que isso acontece com esse pigmento, e aí se apaixonar pelo processo acaba sendo mais importante do que o resultado final, ou das curtidas, ou dos compartilhamentos, né? E além de criador de conteúdo, profissionalmente você agora é um artista que tem essa fonte de renda. É muito engraçado. E como que aconteceu isso? É muito engraçado, porque eu realmente pinto e desenho todo dia, todo tempo, toda hora. Eu tô até com uma mini paleta, né? É estranho sair de casa sem uma mini paleta. Essa daqui é de 4 pigmentos. De aquarela? De aquarela. Era uma colherzinha que mexia café, que eu peguei, cortei e fiz uma mini paleta. Ela é bem portátil. E num elástico? Num elástico. Você usa Liga, um anel. liga de cabelo. Porque aí cabe em qualquer dedo, né? Eu posso colocar em qualquer dedo, mas o costume mesmo é nesse dedo aqui, porque aí eu não me incomoda e não engancho no bolso. Essa é a menor de todas. Esse processo, né, de ser artista plástico me influenciou e acabou fazendo eu esbarrar com uma profissional da área de tapetes. Ela tem uma empresa de tapetes, a Ângela, e a gente estava numa palestra, eu estava desenhando a palestrante, e aí a pessoa sentou do meu lado. Só uma coisa, você então não se aplicou, não preencheu um currículo, mandou um currículo para essa empresa? Não. Você foi convidado. Exatamente, eu tava desenhando numa palestra, porque eu estava assistindo uma palestra sobre arte e design. Mas eu só consigo prestar atenção nas coisas desenhando. Quando eu não estou falando, eu preciso desenhar para ficar prestando atenção. E aí eu estava desenhando, uma pessoa sentou do meu lado e disse assim, tu fez agora? Aí eu disse, foi. Incrível. Me desenha também. A gente sempre... Na rua sempre tem alguém que sempre escuta desenha isso, também. Né? E aí eu disse assim, não. Aí ela ficou chocada porque eu disse não para ela, né? Ela, por que tu não vai me desenhar? Não, porque esse desenho que eu faço, a pessoa não pode saber que está sendo desenhada, a pessoa não pode pousar para mim. Eu gosto de que seja algo espontâneo. Aí ela se levantou, acho que meio chateada, saiu andando. Quando ela volta, eu já tenho desenhado ela. Desenhei ela em 5 minutos. E ela ficou em choque. E isso aconteceu na quinta-feira. No sábado, ela tinha conseguido o meu número. Me ligou pedindo até desculpas. Desculpa estar te ligando no sábado à tarde. Eu estava na Benedito Calixto. Eu lembro como se fosse hoje. Estava desenhando, tomando uma cervejinha da Benedito Calixto. E ela disse assim, Yuri, eu preciso que você venha trabalhar para mim. Comigo. Olha. Eu preciso que alguém que crie conceito, que crie artes originais, que saiba trabalhar com cor. E se você consegue fazer todas as cores com 4 pigmentos, eu acho que eu achei a pessoa certa. E aí completou agora 1 ano e 2 meses que eu sou artista plástico, por incrível que pareça, CLT. Tipo, meus pais nunca imaginaram que... Não é uma coisa comum. Não é uma coisa comum. Eu trabalho na empresa durante a semana, né? Tanto na loja, que eu tenho um ateliê, que eu crio as obras originais que se transformam em tapete, como também vou para a fábrica ver o ajuste, porque acabam se tornando peças de arte que se transformam em design, que é o tapete, que tem uma funcionalidade, e também tem o tear, que aí eu aprendi a trabalhar com o tear
um TA manual, que na fábrica eles têm mais ou menos 5,50 metros de largura. Nossa, então são peças grandes. São maquinários gigantes. Então, foi realmente, além de estar criando o que eu sempre criei, parece que durante a pandemia eu aprendi a criar todo dia, né? E aí eu estou numa empresa que eu tenho que criar todo dia, produzir todo dia, não forçadamente, mas que eu tenho, porque eu sei que eu tenho que produzir. Eu acho que você, então, também criou um processo para Sim. tirar a inspiração, não entrar em desgaste ou na falta de criatividade. Eu amo livros. E dificilmente você vai me ver lendo um romance. Um livro como o da Editora Olhares, eu consigo ler em um dia fácil, mas ler mesmo. Tipo, por que a pessoa fez a técnica, parará. Mas é porque eu fico hiperfoco. Então, quando eu acho que eu estou sem criatividade, eu vou conhecer novos mundos. Eu pego um livro sobre um tema muito específico. Durante a pandemia, eu fiz uma série que eu nunca postei, que eu nunca coloquei para vender, mas sobre os orixás. E durante 3 meses eu estudei vários livros sobre os orixás, de formas mais diferentes. O povo iorubá, o sincretismo no Brasil, e isso acaba sendo uma influência futura para algum projeto. Porque você vai criando um acervo... Uma riqueza, um acervo muito rico, com cores, significados. Eu gosto muito de filmes, séries, fotografia. Então, para compor uma cena de uma tela, eu já estudei fotografia. Como um fotógrafo faz uma composição de uma cena que está em movimento. Então, isso acaba sempre agregando e a gente vai meio que juntando. E em dado momento, eu sei que eu vou acabar usando isso. Você vai lá e busca lá atrás, no resgate. Tem um livro sobre isso. Tenho que ir lá, tá ali. É naquela página, naquele ponto específico, estava falando sobre isso. Então, tem muito disso. Tem muito de... trabalhar com criatividade é exaustivo, mas ao mesmo tempo é prazeroso, porque você sempre está conhecendo novos mundos. Tem novas portas, novos caminhos para seguir. Sempre. Às vezes eu canso de uma técnica e simplesmente vou aprender outra técnica. Mas estão te pedindo para aprender essa técnica? Não. Mas vai que um dia eu queira construir alguma coisa com essa técnica, por que não? Só vai agregar. Com certeza. Eu vivo falando para conhecidos e pessoas próximas que eu queria muito trabalhar com mármore, esculpir em mármore. Mas eu não tenho nem dinheiro, nem maquinário e nem espaço. Mas, nossa, um dos desejos assim, é realmente trabalhar com mármore, porque eu acho encantador a técnica. E eu vivo assistindo vídeos assim, ai meu Deus, um dia a gente chega lá. Sabe? E queria saber por que você decidiu focar em figuras humanas, não em arquitetura, paisagens, objetos, mas sim na figura humana em todas essas técnicas aí que você... É uma ótima pergunta. Partiu da ideia de uma memória. Eu já tenho 1000 desenhos em preto e branco, só em traço rápido, guardados. Contornos, traços rápidos. 1000 desenhos. Eu comecei a aquarelar porque eu não sabia como fazer isso de maneira rápida e se tornou um desafio. Eu adoro desafio. Mas principalmente porque em vez de usar uma máquina fotográfica, eu ia usar o meu registro, a minha memória. Então, esses desenhos rápidos acabam sendo pedaços de memória mesmo, sabe? São pequenos resquícios da minha memória que talvez eu não lembre disso se eu não tivesse esse desenho. Eu não lembraria. Uma anotação num diário. É um diário de imagem mesmo. Essas pessoas acabam se tornando um diário de imagem. Não a data, o horário, mas onde foi feito, por que foi feito. Se eu olho para algum desenho, eu sei onde foi feito, por que foi feito. Não necessariamente a data, mas sim como é que eu estava. Um momento. E aí é um pedaço da minha memória. Eu estou chegando agora a 720 coloridos, andarilhos coloridos. Eu chamo essa série de andarilhos. E aí cada personagem me teletransporta para esse dia que eu fiz, sabe? Então, acabou se tornando isso. Um desafio que eu queria, porque queria aquarelar em movimento no meu dia a dia. Se tornou também um catálogo, mas um diário imagético, vamos falar assim. E como que você escolhe cada um desses personagens?
Pode estar passando milhares de pessoas na rua, mas de repente você escolhe uma específica. Eu gosto O que te faz escolher essa pessoa especificamente? Eu gosto muito de pessoas, principalmente, que estão trabalhando na rua. O gari, o cara que está vendendo algodão doce. Quando não, são pessoas que estão simplesmente vivendo o cotidiano. Fui no supermercado comprar doce de leite. É interessante ver aquela composição de cores. A mulher está com uma camisa roxa, detalhes verdes, uma calça listrada e uma sandália azul. Por quê? Não sei, mas talvez nunca mais tenha essa mesma junção Combinação. De cores. Nunca mais ninguém vai ver algo naquele horário, naquele dia, naquele momento. As possibilidades são infinitas, né? E eu acho que registrar isso é o que torna único. Além da pessoa ser única naquele momento, também tem essa composição de cores. E cada pessoa tem uma história, sabe? Tipo, a gente tem essa ideia, esse conceito que todo mundo está vivendo numa cidade gigantesca. É uma coisa que me assustou muito quando eu cheguei em São Paulo, a quantidade de pessoas, mas que todo mundo tem o seu microverso, né? Tipo, sim. Meu mundo, eu sou o personagem principal do meu mundo, e identificar esses personagens que são protagonistas da sua vida é muito interessante. Eu acho muito interessante registrar esses momentos. Bacana. E você tem algum processo, assim, você faz um esqueleto a lápis, um rascunho a lápis, você já segue direto para a caneta, desenha por partes do corpo? Como que funciona essa composição da figura humana no seu trabalho? Quando eu estudava, principalmente pelo anatomia, aqui né? Tem a coleção do livro de anatomia artística da Editora Olhares. Eu tenho muitos livros. Se eu não me engano, só estão faltando 2 livros dessa coleção. Eu gosto de verdade. E eles têm um esquema muito fluido de ligação, de formas básicas que se transformam em formas complexas. Hoje em dia, esses personagens que eu desenho na rua, eu não preciso fazer um esboço. Eu consigo fazer uma proporção visual, mas é como se eu estivesse vendo formas geométricas básicas, tanto no personagem como no papel. É tanto que eu digo para minha namorada que assim, o desenho já está ali, eu já estou visualizando, inclusive a proporção, para qual vai o movimento do braço, onde é que vai estar o pé, onde é que vai estar a forma do olhar, que muitas vezes é só um traço. Está tudo ali, eu já estou visualizando, eu só preciso passar por cima dessa imaginação, dessa visualização, sabe? Você, então, olha para a pessoa que você vai desenhar e identifica formas básicas. Massas, assim, isso. Tipo o círculo ou a elipse do rosto. Principalmente ângulos. Eu identifico pontos específicos que formam ângulos. Esses ângulos formam formas geométricas e essas formas geométricas vão criando todo o volume bidimensional, por enquanto, do personagem. E aí depois eu venho com a aquarela e identifico onde é que tem sombra e onde é que está luz. Para dar massa ou volume. Isso. Eu não uso o pigmento branco. Muita gente fica no meu pé no Instagram que eu não uso na aquarela o pigmento branco. Porque eu uso a transparência da aquarela para criar o efeito de branco ou translúcido, né? E aí sempre já deixo reserva de papel cru, que é justamente o traço preto do lado do pigmento, e aquilo dali vai ser o ponto de luz. O ponto de luz, o ponto de brilho. Brilho do desenho. E é interessante tentar explicar isso para as pessoas, porque às vezes o que poderia parecer uma falha, todo mundo quer cobrir o desenho perfeito. É o contorno, nem além, nem a menos. E esteticamente é interessante dar uma reserva, porque você não está criando uma foto, você está criando uma pintura. Então eu me desprendi desse conceito de realismo, não quero, e comecei a tentar mostrar essa poesia, que tipo assim, não é real, mas eu não quero que seja real, eu só quero que você identifique. É a sua visão, a sua representação. É o que está na minha memória. Tipo, é engraçado porque visualizar o objeto, mesmo que na sua frente, não sei se todo mundo consegue imaginar um objeto perfeito rotacionando na tua frente, e isso que me ajuda na questão da memória, porque eu realmente estou vendo o objeto. E você consegue resgatar na memória e os colocar detalhes. no desenho. Isso me ajuda muito nessa questão de como os desenhos são feitos de memórias, principalmente pela janela, eu consigo lembrar como é que eu faço aquela cor.
Então, se a pessoa passou, ela está usando o verde, o calça castanho, né, meio marrom, e o tênis vermelho, eu vou fazer uma associação de cores e vai montando um quebra-cabeça visual também. Eu já pesquisei porque eu tenho muita dificuldade de desenhar figura humana. Meus desenhos, quando eu vou desenhar na rua, parece que aconteceu um apocalipse e só tem arquitetura, não tem ninguém nas ruas, o que eu sinto muita falta de colocar pessoas nos desenhos. Você tem alguma dica para alguém que queira começar a desenhar figura humana? Como começar? Eu queria... Perder o medo. Todo mundo que costuma desenhar, quer desenhar pessoas, figuras humanas, principalmente rosto, tenta sempre usar foto. É o início de tudo, é o básico, né? Mas talvez produzir e errar, até chegar a um ponto que a foto já não... a foto era só uma muleta. A gente acaba sempre tentando usar a foto, só que você talvez ainda não tenha técnica suficiente para chegar numa foto. Então, se expressar, tentar encontrar um traço é de erro. Eu, como comentei, já fiz 1000 desenhos em preto e branco. Se eu não tivesse já... Então, a ideia então é eu não esperar acertar de primeira. Não, nunca. E seguir é frustrante. Experimentando. Você tá sendo muito injusto, sabe? Tipo, se você acha que... quero desenhar uma pessoa. Se você acha que você vai conseguir no 5º desenho, você tá sendo muito, sabe, ruim com você mesmo. Sim. Talvez seja no 10º desenho. É uma autocrítica, né? A gente muito se cobra, pesado. Ainda mais que eu desenho muito em sketchbook. Daí eu falo, putz, eu vou estragar essa página que eu não posso arrancar. O legal do sketchbook é que ali tem uma evolução, né? A gente acaba não conseguindo perceber nossa evolução, mas o sketchbook é uma ótima maneira de você, em dado momento, parar, observar. Eu fui para Fortaleza nesse final de ano e encontrei um sketchbook meu de 10 anos atrás. E nossa, tipo assim, olha, o primeiro desenho até chegar na página 270, eu fiquei assim, nossa, tipo... Uma evolução, se eu tivesse parado na 135... E desistido, você não teria chegado no que você chegou hoje. Exatamente. É uma construção. Dificilmente você, estudando, produzindo todo dia, dificilmente você vai esquecer simplesmente o que você fez. Acaba se tornando quem você é, sabe? Tipo, fica incrustado no seu conceito, na sua prática, na sua técnica. E aí, é assim que você acaba descobrindo um traço seu. Eu acredito muito nisso. De tanto você errar e não ficar tentando copiar a técnica... Para você conseguir chegar no seu estilo, né? Isso. Muita gente... Yuri, como é que eu chego no teu estilo? Não é interessante você tentar copiar simplesmente o meu estilo. É simplesmente só praticar bastante mesmo. Fica parecendo assim... esse é o segredo? Por incrível que pareça, esse é o segredo. Por incrível que pareça, o segredo de desenhar é desenhar. É desenhar. Não vai ter um HD, não vai ter... Nas oficinas, eu já ministrei oficinas particulares, etc. E a primeira coisa que eu falo é, gente, vocês não vão sair sabendo o que eu sei hoje. Mas eu quero passar técnica para vocês para que você faça em casa. Tomando um café, tomando um chá. Na hora do jornal, eu adoro, inclusive, desenhar escutando jornal. Eu não escuto música, eu escuto jornal. E aí eu tento inserir a prática diária dentro do metrô. Faz dentro do metrô. Tem gente precisa de um tempo específico, um momento específico no seu dia para isso. Então, porque muita gente fala, eu não tenho tempo. Mas você está acabando de falar que qualquer tempo, qualquer momento é a hora para praticar. Qualquer hora. Tipo, você não precisa fazer uma Capela Sistina todos os dias. Eu estou dizendo que eu desenho todo dia, mas não é uma Capela Sistina, não é uma Mona Lisa, não é uma noite estrelada. Não é. É simplesmente produzir. Que talvez essa técnica que você produziu vá agregar futuramente, né? Então, muita gente que diz assim, que ela não tem o tempo, é porque ela acha que vai ter que montar um micro estúdio na sua casa, a luz tem que estar perfeita,
a bancada tem que estar a 45 graus. Tem que ter todos os materiais Tem organizados. que ter pincéis, inclusive pincéis caros. Gente, se você está começando, porque você talvez nem saiba mexer com pincéis caros, sabe? Tipo, você gastou... Iniciar com um material mais acessível. Eu já vi artistas incríveis. O próprio Caribé. Não sei se vocês conhecem o Caribé. Caribé desenhava até com lápis de bambu. O bambu mergulhado na nanquim e desenhava os personagens dele. Existe coisa mais barata do que isso, sabe? Pegar um graveto... Na rua, quebra um galho, um graveto. E faz. Isso é se expressar. Isso é produzir todos os dias. Para quando chegar um projeto grande, um projeto que seja assim, eu tenho que dar meu sangue. Você já correu 1 quilômetro por dia. Agora correr 25 quilômetros naquele dia vai ser com certeza mais suave. Você já vai estar preparado para esse desafio. Para todos os momentos. Quebrou a ponta do lápis. Calma. Eu refaço a ponta do lápis porque eu já sei como refazer. Então, esses momentos, assim, eu acho que é a melhor forma de construir uma técnica, né? E você estava falando que você costuma desenhar muito as pessoas no dia a dia, sem elas perceberem. E normalmente elas devem estar em movimento. Uhum. Como que você captura o movimento nos seus desenhos e não sair uma figura estática, posada, né? Claro que tem essa questão de ser uma liberdade artística, mas eu estudei muito anatomia humana. Então, se eu conseguir decorar exatamente qual é a forma do corpo da pessoa, facilmente eu consigo lembrar do movimento do corpo dela. O braço dela não vai girar para trás. O braço dela, se ela estava andando, ela tem que fazer um movimento muito específico. E um segredo também é linhas paralelas ao chão, né, na horizontal, dão uma sensação de estática. Na vertical, dão uma sensação de estática também. Linhas na diagonal trazem um movimento. Então, um pé que está não fixado totalmente no chão, e sim na diagonal para cima, ou de bico no chão, vai causar essa sensação que o movimento vai se completar. Então, eu estou influenciando a pessoa que está observando aquele personagem que aquele movimento vai ser completado. Porque ela induz assim para a própria cabeça, é uma ilusão. Aquele movimento vai ser completado. O pé está quase encostando no chão, indicando que vai iniciar um próximo passo. Exatamente. Se eu tenho o formato do tênis, eu lembro do formato do tênis, eu lembro do formato da calça, do corpo da pessoa e das cores que estão na roupa. Brincar com essas formas do jeito que eu quiser, acaba sendo uma liberdade artística. Certo? E por ela estar andando ou por ela estar sentada, provavelmente ela fez aquele movimento. Então, tem um quê também de liberdade e de ilusão. Essa é a questão. E, então, aproveitar para o pessoal que está assistindo a gente, quem quiser conhecer a coleção Anatomia Artística, já são 9 volumes. 9. Cada um deles vai tratar a anatomia artística, a figura humana, em algum aspecto, seja a parte do esqueleto, as proporções, as articulações, justamente para trazer esse movimento, né, para o meu preferido é o volume 1, que é o inicial. Isso, o inicial. Eu acho que principalmente, se você está na dúvida de uma posição de musculatura, da posição da mão, de como é que é uma forma básica, você ter essas imagens como referência é crucial. Os outros já são voltados para um tema muito específico. Então, se você quer roupa, se você quer dobras de pele, musculatura, articulação. O último que saiu agora, que é Mamíferos, eu achei muito bacana, porque tem animais muito fofos. Lançamento. Animais muito fofos. Eu adorei. Tem a zebra. A zebra é a coisa mais linda. Eu adorei a zebra, de verdade. Eu acho que tem criança que chega para mim e diz assim, quando eu tô na rua, né? Tio, o senhor já desenhou tal coisa? Aí eu, já. E tal coisa? Já também. Porque provavelmente... Mas eu acho que eu nunca desenhei uma zebra. Eu acho que eu nunca desenhei uma zebra. Desafio para os próximos desenhos. Assim, eu lembraria se eu tivesse desenhado uma zebra, mas uma zebra eu acho que eu nunca desenhei. Então... Eu queria que você me falasse um pouco como você
inclui animais nas suas cenas? Porque eu vejo que, como você falou, normalmente as pessoas estão andando na rua, indo fazer alguma atividade, e eu já vi que você desenha ou alguém com um carrinho de mercado, ou até às vezes com um cachorro desenhando. Sim, É muito diferente desenhar um animal? Na verdade, mais do que figura humana, os animais acabam sendo uma ilusão também. Uma ilusão. Porque basta eu colocar um movimento. Como os desenhos são muito pequenos, eu não posso colocar tantos detalhes. Né? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Eu trouxe alguns desenhos, né? Deixa eu ver. Deixa eu... Vai dando uma olhada também. Deixa eu ver. Animalzinho. Porque tem essa questão do... Se eu colocar muito detalhe, vai chamar muita atenção. Pro tamanho, né? Pro tamanho. Proporcionalmente, essa folha só tem 10 por 8 centímetros. É muito pequeno. Então, quando eu coloco algum personagem animalzinho... Acho que eu não vou encontrar. Hoje eu não trouxe. Não tem aqui. Mas quando eu coloco esse personagem, eu tento sintetizar mais ainda. Se o corpo humano tem uma proporção, na maioria das vezes os personagens animais não estão só. Né? Mas quando eles estão só, acaba se tornando mais fácil. Formas geométricas, mais uma vez. Tipo, a coleira tem uma forma, a cabeça tem uma forma triangular. Eu acho que esse livro, inclusive, essa questão de curvatura, proporção da cabeça com o resto do corpo, são coisas que a gente acaba aprendendo, como diz o meu pai, na marra, sabe? Tipo assim, vai fazendo e uma hora você consegue escalonar. Porque se você coloca traços muito fortes, querendo detalhar algo que é tão pequeno, vai ficar poluído. Carregado, poluído. Vai ficar poluído. Muitas vezes a aquarela faz o serviço desse detalhamento. Um cachorro que tem preto, cinza e amarelo, talvez ele só tenha amarelo e preto, porque o cinza vai ser só a diluição do preto. Então você não precisa criar o preto, né? O pigmento, a cor. Conforme se espalha, dá esse gradiente, esse efeito. Porque muitas vezes eu já vi o pessoal fazendo reserva de tom de cinza, sabe? E, na verdade... Fica duro às vezes, né? Você chama mais atenção para aquele ponto do que... Tipo, a tua camisa. A tua camisa tem rosquinhas, né? Donutzinhos e etc. Eu não iria fazer os detalhes dos donuts. Porque de longe, quando eu fecho mais os olhos, eu só vejo pontos rosas com um pouquinho de marrom. É o suficiente. Essa é a ilusão. Essa é a real ilusão. Porque se eu for atrás de detalhar, dar a mesma importância dos donuts, que é uma impressão na tua camisa, para o teu bigode, para os teus olhos, para o teu óculos, eles vão brigar. Eles vão brigar. Então, muitas vezes é melhor dar atenção aos olhos, à boca, o óculos, o formato do cabelo, do que simplesmente a um donut que está proporcionalmente bem menor do que o resto. Uma hierarquia, então, nos elementos da composição. Isso. Eu aprendi essa hierarquia na fotografia. Como contar uma história a partir da fotografia. O que é que está em primeiro plano, o que é que está em segundo plano, terceiro plano. No cinema isso acontece muito também, com questão de cenas. Uma única cena conta tudo o que vai acontecer nos próximos 5 minutos. Né? O personagem está vindo lá no fundo e está se aproximando, e aí quando ele chega, você só percebe quando ele chega. Né? Do mesmo jeito, essa hierarquia de traço. Você não pode dar foco, evitar dar um foco numa coisa que é só um detalhe, né? Que é só um detalhe. E aproveitando isso que você acabou de falar do bigode ou do óculos, normalmente, se eu pegar todos os seus desenhos aqui, a proporção é contínua em todos os personagens. Mas o que você acrescenta ou ajusta para dar uma identidade para aquela pessoa nessa mesma proporção? Por exemplo, ou seja, uma pessoa mais gorda, mais alta, ou... Todos os desenhos são feitos com muito respeito, carinho, e eu tento não fazer uma caricatura. Nunca foi a ideia criar uma caricatura ou deformar a pessoa, né? Eu tento ser sutil. Muitos caricaturistas, né, pegam uma curva e dilatam ela e distorcem ela para dar ênfase naquela semelhança. Sim. Mas estão chamando a atenção para um traço muito mais gritante, né? No meu caso, eu tento sempre suavizar e compor tudo no mesmo parâmetro. Nessa questão de pegar a fisionomia, a postura do corpo
principalmente, a gente muda a postura do corpo. Aqui, na frente das câmeras, que a gente está conversando, eu estou tentando manter uma postura. Mas a postura em casa é outra. A postura em casa é outra, né? A gente acaba não dando tanta importância, muitas vezes, se a gente está sendo observado. E eu acho que é isso que é o melhor. Porque a gente nunca está se vendo quando está relaxado. Mas as outras pessoas estão vendo. Então, quando eu consigo captar essa forma relaxada, eu acho que é muito interessante. Tem um artista, eu acho que ele é sobrinho do Freud, Francis Freud, acho que é. Ele adora pintar, principalmente com óleo e acrílico, pessoas que estão quase dormindo e nuas. Porque ele diz que é justamente quando a pessoa está no seu máximo de natural, que ela não está preocupada com quem está vendo ela e, ao mesmo tempo, ela não está tentando te enganar. Então, te passar uma coisa. Então, os modelos dele, todos os modelos que eu já vi, já estudei sobre ele, tem essa questão de eles estarem quase, sabe, faltando 2 minutos para você cair no sono. Porque, na maioria das vezes, a gente nem lembra quando a gente caiu no sono. E eu acho que é esse momento que ele quer pegar. Eu tento pegar isso no cotidiano. A pessoa não lembra daqueles segundos. Pegando as pessoas desprevenidas sem saber que estão sendo observadas. Isso. É muito divertido, porque quando ela bate o olho, ela se reconhece. Nossa, eu fiz esse movimento. E quando a pessoa... Eu fiz realmente esse movimento. Quando a pessoa se observa e consegue se enxergar, eu fico bastante feliz. Tipo assim, consegui fazer o que eu queria, sabe? Tipo, consegui pegar o movimento, é um pedaço da minha memória. Eu realmente vi isso. É algo assim. Ah, que bacana. Porque eu olho realmente, é o que eu falei, cada um, apesar de ser o mesmo tamanho, né? Parece que tem a mesma importância, hierarquia, tudo, mas cada um tem a sua identidade, sua característica específica que dá para reconhecer como pessoas, personagens diferentes. Eu acho que tem traços muito específicos que acabam chamando a atenção. Tipo, eu adoro esse personagem. Eu estava no metrô da Santa Cecília, República, linha amarela. Tava subindo e era um dia cinza e ele era a única pessoa colorida dentro do metrô. Em São Paulo tem isso, né? Muita gente se veste de tons cinzas, pretas, um marinho. Nossa, e eu fico incomodado, porque eu quero pintar pessoas coloridas, eu quero pintar pessoas com formas, porque é desafiador, porque é interessante. E aí esse personagem tava todo nesse tom de laranja salmão, com detalhes roxos, verdes. E se destacou na multidão. Quando ele se destaca, e é engraçado, quanto maior o destaque, mais fica gravado na minha memória. Porque esses contrastes ajudam a fixar. Então, ele foi embora. A gente entrou na linha amarela, não mais ouvi, mas eu sabia que eu tinha que desenhar ele e foi, sabe? Tipo, eu adoro quando tem bastante cor. Eu achei bem bacana essa história com esse personagem. A cor, né? Bem marcante. E o material que você falou, né? Já até a medida aqui. Que tipo de papel você usa? O papel aqui, você falou que tem 8x10. Uhum. E você criou nessa sua paleta que você já mostrou. E quais são os outros materiais que você costuma carregar para desenhar a qualquer momento? Essa é a 11ª. Eu tô com algumas paletas aqui, depois eu posso mostrar. Essa é a 11ª, só tem 4 pigmentos. Ela não tem mais do que 4 centímetros e 1,5 centímetro de largura. A ideia é que ela realmente seja assim rápida e volátil. As folhas que eu uso varia muito o material, né? Na maioria das vezes eu uso uma folha que vem de bambu, 300 de gramatura, mas eu também uso sintéticas, 50% algodão, outras que são 100% algodão são para projetos, porque hoje em dia eu faço composições com 40, com 20 personagens e esses eu não vendo, esses eu não disponibilizo jamais, faz parte do meu acervo. Coleção, seu acervo. É minha série específica. Já veio gente interessada, mas eu não, essa é minha. E aí essas peças maiores eu uso 100% algodão, porque eu acho que vai ter um tempo maior. Eu uso uma aquarela profissional, né? Realmente, assim, a pigmentação, por ser profissional, acho que nem todo mundo sabe disso, né? Existe uma aquarela escolar, universitária e profissional.
quanto mais for profissional, vamos falar assim, tem essa questão de transparência. Então a cor é mais vibrante, porque a luz vem, transpassa o pigmento, bate no papel e a cor vibra. Essa é a grande diferença, muita gente não sabe disso. E por isso, não é simplesmente porque ela é cara, não é simplesmente porque ela vai durar mais tempo. Tem essa questão da transparência mesmo e a vida que a cor dá. Então, aquarela profissional, e aí o bom é, eu uso gotinhas, né? Eu uso gotas para colocar, então... Ela rende bastante, dura muito tempo. Facilmente essa daqui que está carregada, eu consigo fazer uns 40 desenhos com essas 4 gotinhas facilmente. Nesse tamanho eu consigo fazer 40 desenhos. E aí eu encaixo nesse formato. A própria paleta... A própria paleta já prende, porque eu sempre saio pelo menos com 10 folhas. E aí ela se encaixa na minha mão. Então facilmente ela fica presa. E aí a caneta que eu uso é uma caneta brush extra fina. É uma caneta Nankin brush extra fina. E o Uriela Mancha, se eu passo a aquarela por cima, se você esfregar, se você passar realmente o pincel, que é o pincel reservatório, em cima dela, ela vai manchar, óbvio. Mas aqui a gente não usa tanta água. É uma técnica quase seca, né? Que a gente coloca o pigmento na ponta do pincel, mistura no godê que fica em cima da parte pratinha aqui da mini paleta, e aí você pinta. Então, ter esse controle mínimo da água, do pigmento, etc. Hoje em dia, eu sei se o pigmento tiver com a cor aqui, ele vai ter uma cor no papel. Mas isso é treino. Do mesmo jeito acontece. Sim, na aquarela. Quando você compra, né, aquarela concentrada assim, você vê uma cor na paleta, mas aí você precisa diluir, passar para o papel. A cor do pigmento em bisnaga lá da etiqueta. Da etiqueta é uma cor. A cor que está no reservatório é outra cor. A cor que está molhada é outra cor. E a cor no papel é outra. Então, mas você acaba se acostumando que talvez aquele tom de cinza ou aquele verde musgo vai ficar num tom muito específico naquele papel, né? Então, são esses materiais. A mini paleta, muitas vezes o pessoal acha que eu criei para me amostrar. Como diz o bom cearense, não foi para me amostrar. Foi realmente para facilitar a minha vida. Tanto que ela foi diminuindo de tamanho, mas porque foi para facilitar mesmo. Tipo, eu acho isso bacana porque às vezes você tem um jogo de 36 cores de aquarela que você fica na dúvida qual tom usar. E você tendo essa paleta mais limitada, você consegue, sua cabeça, buscar essas cores. Essa foi a primeira de todas, que é uma caixinha de pastilha para garganta, que eu peguei essas pastilhas aqui. Eu coloquei essas cores, são cores primárias, mas também tem secundárias que eu acabo usando sempre. Então, coloquei aqui. Só que para usar essa, eu tinha que, vamos lá, estava na Benedito Calixto, vi alguém interessante, eu tinha que sentar, tinha que abrir a caixa, tinha que pegar o papel, tinha que lembrar do que eu tinha visto e começar a desenhar. Nisso, eu perdia momentos incríveis. Tipo, perdi a memória, né? Então, eu comecei a diminuir realmente, sem precisar, inclusive, dos reservatórios de água, porque eu comecei a usar a caneta já com o reservatório. E aí eu comecei a usar também uma caixinha de borracha que aqui eu tenho uma caixinha, uma caixinha de borracha, embalagem de remédio, de medicamento, de remédio. É tipo, eu quero diminuir ao máximo. Então eu peguei uma caixinha de borracha limpa tipo, cortei a cartelinha, peguei esses espaços, essas gotinhas e criei a segunda mini paleta, vamos falar assim. E aí depois dessa, aconteceu o quê? Eu vi um pendrive de madeira. Esse pendrive de madeira tinha um espaço oco que ficava o HD. Então, essa foi a primeira mini paleta realmente de dedo, que ela se encaixa no meu dedo. Hoje em dia ela parece gigante perto da outra, né? E aí eu comecei... Essa para chegar até o imã, ela teve mais ou menos umas 4 modificações. Eu cheguei a usar prendedor aqui, eu cheguei a usar
um liga. E aí, quando finalmente... Oxi, eu posso usar simplesmente o imã, né? E aí, aqui eu cheguei a ter 8 cores. 8 cores nessa daqui, que ela ficava exatamente encaixada no meu dedo mindinho. Só que ela... Olha a diferença de tamanho, né? É uma evolução. A diferença de tamanho... Para chegar num minimalismo ali de 4 cores. Porque depois disso, eu comecei a pensar em como criar do zero. Então, eu peguei uma caixa de fósforo. Essa caixa de fósforo realmente duplicada, né? E aqui eu tenho 6 cores, também já com imã. Ela fica fechada mais ou menos assim. E fica tranquilo. Usei velcro nessa para eu conseguir controlar, ajustar. Ela também consegue ficar tranquilamente em pulseira por causa desse velcro, né? E essa já foi uma evolução. E aí eu cheguei também a... Deixa eu ver aqui. Eu cheguei finalmente nessa, que é a de 9 pigmentos. Era uma colher de sorvete. Sabe quando você vai num sorvete aí, numa empresa de fast food grande, etc. Para um sundae. E aí veio essa colher e de imediato eu adorei esse formato arredondado. Lembra uma falange do dedo, né? Lembra exatamente a falange do dedo. Nossa. E ela fica nesse formato fechado. Acho que anatômico para encaixar no dedo, exato. Né? Eu amei ela e ela ficou bem mais, vamos dizer assim, menor, né? Diferente dessa, já vai bem bacana, diminuindo. Processo, é tipo ao contrário, a pessoa vai diminuindo em vez de crescer, né? E aí, recentemente, foi com essa colher de mexer café, que eu estava em Ribeirão Preto, fui para uma exposição que eu tive lá, e olhei assim para a colherzinha retinha, matéria firme. Quer saber, quando eu chegar em casa vai dar muito certo e eu vou voltar aos primórdios dos 4 pigmentos. Já estou muito mal acostumado com 12 pigmentos. Como você se sente mais confortável para desenhar quando você tem disponível só as 4 ou mais cores? Hoje em dia independe. É mais uma questão de velocidade. Tipo, eu criei agora, recentemente, o relógio. Você até perguntou para mim, né? O relógio tem 12 pigmentos. Mas como eu preciso ser muito rápido, ter 12 pigmentos, essa variação, faz com que eu ganhe tempo. Você não precisa misturar para chegar nos tons que às vezes você Os pigmentos que estão aqui, eu consigo com 4 pigmentos. Mas como eu quero ser rápido, como eu preciso desenhar cerca de 25 pessoas em um casamento ou em um evento, o relógio ajuda muito. Além de ser portátil também, porque ele fica no pulso facilmente pro lado de dentro, né? Então eu não tenho... Você já apoia o papel e fica na posição. O do relógio é um pouco melhor, inclusive, para a mão, porque os dedos ficam mais soltos, então eu não perco a mobilidade total dos dedos. Então, quando eu coloco a mini paleta aqui e a folha está na minha mão, eu acabo perdendo a mobilidade, né? Mas a do pulso fica... Eu me sinto Homem-Aranha, essa é a verdade. A posição do eu sou Homem-Aranha de aquarela, tipo isso. O Peter Parker que solta aquarela pelos dedos, é tipo isso. Eu queria aproveitar aí que a gente está falando de desenhar na rua. Deixa eu pegar aqui os livros. Aproveitar aqui que a gente está falando de desenho na rua. Falar também da coleção, né, de desenho de Urban Sketching da editora Olhares. Esse aqui, o 101 Dicas de Sketching. Fala, inclusive, de materiais, né, práticos, mais fáceis para a gente levar para a rua. Esse aqui fala mais de perspectiva da Stephanie Bauer. Para quem não conhece, Stephanie Bauer é uma super artista urban sketcher. Ela é de onde? Ela é dos Estados Unidos. Estados Unidos? E ela dá workshops no mundo todo. Assim, então... Eu acho que desses 3, o único que eu não tenho é esse. Esse aqui, do James Hubner. Eu acho que eu não tenho esse. Os outros 2 eu tenho. Inclusive, eu já fiz review desses livros. Eu recomendo muito. Eu conheço ela pessoalmente, já participei de um workshop dela. Tem brasileiro nesses livros, não tem? Tem. Inclusive, ela, como faz parte da comunidade do Urban Sketchers há mais de 12 anos, eu acho. Ela teve aqui no Brasil no simpósio de Urban Sketchers em Paraty em 2014 e ela tem contato com muitos artistas e pediu colaboração deles aqui pro livro. Alguns eu reconheci, tipo o Edu tá aí. Eduardo Baizek, a Haru tá aqui, também Haru de Oliveira,
vários outros sketchers brasileiros também estão aqui num desses livros. Uhum. E você acabou de falar que desenha em casamento. Como que é desenhar num evento que tem horário certo para começar, para terminar? Às vezes tem atraso, tem emoção envolvida. É um caos. Não, é um caos. Volto a repetir, a palavra desafio é muito adrenalina, sabe? Tipo, eu gosto da sensação de adrenalina e eu acho que ter construído algumas peças, principalmente durante... Sabe a época de Vila Madalena que eu comentei? Sim. Que eu produzia na rua, a pessoa estava vendo eu produzir ali na rua e aí ela levava, porque o filho queria ir embora e ela queria que eu produzisse em 5 minutos. Tipo, isso aconteceu muito na Vila Madalena. Já nos casamentos, eu sempre acerto antes quantos vão ser, no máximo 25 personagens. Poderia fazer 50? Poderia, mas eu não teria saúde. Nossa. Eu não teria saúde. E aí eu sempre digo para os noivos, ó, pela minha saúde, não querendo ser ganancioso, no máximo 25, no mínimo 10. E aí eles criam uma lista, eles dão essa lista para o cerimonialista que me ajuda, que me dá suporte. Para identificar as pessoas. E aí eu vou... Da hora que eu chego até a hora do tchau, tchau, eu tenho que terminar todos, né? Então são mais ou menos 4 horas. Nossa, que eu tenho. Puxado. Não, e aí volto a repetir, o meu braço direito, se não fosse meu braço direito, Mirella, ela grava, tira foto, e aí quando eu tô terminando os desenhos, ela tá colocando dentro da moldura. Então isso já... Porque eu levo as molduras também. Então, uma coisa é ter um desenho solto, né? Outra coisa é você emoldurado, tá emoldurado, dá toda uma estética diferente. E a emoção, nossa, eu não tenho esse costume de mostrar os personagens que eu faço para as pessoas, né? Eu tenho um certo, acho que vergonha, ou não sei como eu vou reagir, eu sou manteiga derretida, então eu não sei como realmente encarar aquela situação. Mas nos casamentos a gente acaba dando o braço a torcer. Até agora já foram 3 eventos, 2 casamentos. Esse ano eu vou ter um casamento por mês, mas é só porque eu só posso um casamento por mês. Nossa. Que é no horário de folga da empresa que eu trabalho. Então, no horário de folga da empresa que eu trabalho, eu faço os casamentos. E agora, em fevereiro, tem um casamento. Eu acho que eu só não vou ter casamento em dezembro. Porque eu não quis. Tipo, gente. Mas tem gente procurando. Tem, nossa, eu fiquei surpreso principalmente com outubro. Tem uma lista de espera de 14 casamentos. Nossa. E eu só posso fazer um. O pessoal fica assim. Tá concorrido. Não, e eu conheço vários artistas. Você também conhece vários artistas que mandam muito bem na figura humana. Mas a complexidade de estar no evento é muito difícil. Tipo. Não, acho que é uma cobrança, né, por estar participando de um momento tão especial na vida aí do casal. Eu já tentei, inclusive, algumas pessoas, Yuri, eu vou fazer tal evento parecido com o teu, tá tudo bem? Oxi! Eu não consigo fazer 14 casamentos no mês. Tá tudo bem, sabe? Tipo, não acho que as pessoas estão me copiando, ou não acho que as pessoas não devam fazer isso. Vá, mas pelo amor de Deus, respeite os seus limites, não se sinta frustrado, não se sinta pressionado a fazer algo que você não vai conseguir. Então, eu sempre tento dar esse suporte para as pessoas, para os artistas que chegam no meu perfil perguntando. O que eu não posso mesmo é, tipo, sei lá, falar quanto é que ela deve cobrar. Eu não acho... É uma coisa sua. Tipo, vai que a pessoa perde justamente porque eu disse um valor e aí não querem, sabe? Então, essa questão, eu acho que essa questão de mensurar, dar um preço para o seu trabalho, o lado comercial, nossa, se não fosse desde os 12 anos, eu já levei muito calote. Eu já fui enganado, já fiz o desenho e, tipo, a pessoa sumiu, não quis mais o desenho e, tipo, foram 7 horas, 12 horas de trabalho que simplesmente eu não tive nenhum retorno. Então, eu faço um contrato, eu explico que 50% antes para fechar a data, também informo que, se caso quiser cancelar, que avise com 3 meses antes, com antecedência. E aí eu faço um contratinho bem bonitinho para dar um certo... respaldo, assim, segurança para os noivos, né, para a pessoa que está querendo o evento e também para mim, porque eu posso
O dinheiro está guardado. Não, eu acho isso essencial para quem quer encarar a arte mesmo com profissionalismo, né? Isso. Eu fico muito feliz quando jovens, ou até pessoas que estão mudando, a pessoa se aposentou e quer agora investir no seu mundo, na sua fase artística. Cara, vão ter, como qualquer outro trabalho, vão ter adversidades, vão ter dores de cabeça, é normal. Né? Mas se você gosta, eu gosto de verdade. Eu gosto de verdade. Eu tenho muitos trabalhos para fazer, mas se você tem o apoio da sua família, eu tenho um apoio muito grande da Mirella, dos meus pais, então eu tive sorte. Eu sei que eu sou um felizardo, porque talvez muita gente que tem talento não esteja conseguindo desenvolver ou ter o mesmo alcance que eu tive por isso. Por ter tido uma família que podia pagar R$14 num livro, sabe? Tipo, material pra você praticar. Eu sempre tive pena mesmo, assim, pena de pedir dinheiro para os meus pais para comprar um material caro. Eu sempre tentei assim, não sei nem se eu sei usar esse material, então eu aprendi a fazer pigmento. Eu já fiz pigmento de café, já fiz pigmento de carvão, mas tudo na internet. Tipo, é possível fazer pigmento com carvão. Você fez sua própria tinta? Fiz a minha própria tinta. As primeiras vezes não deram certo, mas como erro e acerto, é erro e acerto. É erro e acerto. Hoje eu lembro assim, quando tinha 17 anos, tipo, será que vai ter um dia que eu vou conseguir comprar material? Será que vai ter um dia que eu vou ganhar livro de uma editora? E a editora Olhares, de vez em quando, me dá uns mimos e eu fico muito feliz. Obrigado, viu, editora? Mas eu sempre ficava me questionando assim, será que eu vou ter dinheiro um dia para comprar o material que eu quero, sabe? Tipo, e eu já sei que se não fosse essa base que eu tive dos meus pais, talvez eu não tivesse continuado, né? Acho muito importante, né, quando você tem esse apoio, incentivo, né, o que você falou lá no começo da conversa, para a gente não desistir, saber que tem um caminho que, às vezes, muitas dificuldades, né, Sim. A gente encontra no meio do caminho para se dedicar à arte, e esse incentivo, não desistir, força de vontade, ampliar os horizontes, é uma dica que eu também dou até para os meus sobrinhos, que eu também gosto de apresentar esse universo para eles, para quem sabe eles podem ou não usar no futuro, mas acho interessante ter esse contato inicial, pelo menos. Principalmente, assim, eu conheço vários artistas assim do Nordeste, de Fortaleza, que eu sei que é um leão por dia. Tipo, principalmente na internet, a internet te deu essa possibilidade de ter um alcance, né? Mas, ao mesmo tempo, é muita gente. É muita gente e, às vezes, as pessoas não dão o devido valor ou a importância. E aí, se manter firme, se você não tiver um apoio assim da família, de amigos, é bem difícil. É bem difícil. Eu não consigo nem imaginar o que eu seria sem esse apoio. É tipo isso. Não daria. Não teria dado certo, né? E você, nesse período aí da sua dedicação na ilustração, nos seus processos artísticos, às vezes você já encarou algum travamento, tipo falta de inspiração? Isso é comum acontecer? Não é comum. Quando acontece, como que você... Quando acontece, beleza, não vou mexer nisso. Talvez não seja a hora. E aí, simplesmente, por isso que eu sou aficionado em aprender novas técnicas. Se uma técnica não está indo, não está desenvolvendo, ok, daqui a pouco eu volto. Mas o que eu não vou fazer é parar de produzir. Então, simplesmente, eu começo uma nova produção. Talvez uma nova produção tenha a resposta para essa que passou. A questão é, eu nunca paro. Não desistir, não entrar no buraco do poço. Não entrar na bad vibe. Porque tem gente que depois é difícil de sair. Tem a síndrome do impostor, né? Sim. Tipo, que não acredita. Entrar nessa vibe não vai... Se você não conseguir sair, eu acho que ninguém mais consegue. Se você entrar, acho que ninguém mais vai conseguir te tirar. É tipo isso. Sim, é difícil. E é isso que eu faço. Quando eu percebo que não tá indo, não está desenvolvendo, a gente, às vezes, recua 2 passos. Eu acho que foi o Pedro
Pedro Cardoso, que comentou assim, não desistir, achar que você tem que ser herói e não desistir, voltar atrás, é até meio fascista. Tipo, é uma ideia, é tipo assim, tenho que conseguir. Não, sabe? Tipo, recua 2 passos. Analisa, respira, recupera as forças. Tente ser racional, sabe? Tipo, eu sei que arte é muito emocional, arte é muito espiritual, você tem que estar numa questão assim meio, sabe, introspecta muitas vezes, mas às vezes raciocinar mesmo, sabe? Dá 2 passos, não tem por que se desesperar, porque você acha que o pessoal está te julgando, mas talvez ninguém esteja te julgando, sabe? Tipo, talvez só você mesmo, fruto né? da sua cabeça, autocrítica, autocobrança. Espelhando, né? Dizem assim, as pessoas devem estar me criticando, mas na verdade, no fundo, é você que está se criticando, Sim. sabe? Tipo, não, só calma, respira, dá 2 passos para trás que vai dar certo. E para quem quiser perder o medo de desenhar, quem fala que não sabe desenhar, tem o lançamento aqui do livro da editora Olhares, que é Eu Sei Desenhar. Tá aqui, ó, o não riscado para você realmente perder o medo, eliminar essa autocrítica que te põe para baixo, que te faz desistir. Quando a editora me liberar, eu pretendo fazer um review desse livro, porque mais do que os dos animaizinhos aqui, como desenhar animais, ele serve para qualquer pessoa, serve para qualquer idade. Tipo, a questão de se você já é uma pessoa com seus 56 anos de idade, nunca desenhou, nunca trabalhou com arte, não era o seu meio, tipo, seus 56 anos de idade, você nunca foi pro lado artístico. Aqui, talvez aconteça esse destrave, né? É bem bacana que ele é bem didático, né? Isso. Então ele vai destravar, vai mostrar os caminhos, o direcionamento para quem quer voltar ou quer iniciar, né? Eu sempre lembro que a melhor maneira de ensinar alguém é tratar ela como se ela tivesse 7 anos de idade. Tipo assim, imagina que a pessoa nunca pegou nisso. Ela vai fazer perguntas, ela vai repetir as perguntas e, tipo, se tem um livro que dá essas respostas e que repete, ó, talvez dessa maneira você aprenda melhor. Eu acho muito interessante. Esse livro e o livro do Como Desenhar Animais, eu estava, nesse final de semana, mostrei para a Mirella e disse assim, imagina eu, com 9 anos de idade, com esse material disponível. Tendo esse livro. Nossa, eu ia viajar, porque eu ia me sentir mais apoiado ainda, sabe? Tipo, fora que, se eu tivesse filhos, eu ia comprar para meus filhos. Pronto. Com certeza. Tipo, ia ser aquela interação do final de semana. Eu tenho alguns... Mirella tem alguns sobrinhos, eu tenho algumas primas pequenas, e eu sempre compro material de arte, né? É o tio que não leva brinquedo e nem leva roupa, mas leva material de arte. É bacana, eu queria ter um tio desse. Eu não tinha, por isso que eu fico pensando assim, talvez eles gostem, né? Porque eu gostava, então não tem erro. Então, eu acho que se eu tivesse meus filhos, eu pretendo, né? Tipo, quando eu tiver meus filhos, eu pretendo realmente tentar incentivar ao máximo. Legal. E você não tem os seus filhos hoje, mas você disse que seus seguidores acabam entrando muito na sua vida particular. Tem senhorinhas que te dão bom dia todo dia. Eu fico muito feliz, porque realmente tem gente que não me conhece pessoalmente, que cria um apreço, um cuidado comigo, sabe? Às vezes eu tenho crise de enxaqueca, tenho insônia também, mas sempre tem alguém lá online assim, come uma maçã, um chá de boldo, talvez dê certo. Fica bem, eu quero ver você sorrindo de novo. Então, a gente meio que criou realmente um vínculo, mesmo não conhecendo essas pessoas, eu acabo decorando as fotos. Então, a Selma, a Graça, realmente existem, e aí ela comentou, que feliz. Era isso que eu ia te perguntar, se você teve alguma situação memorável, assim, diferente ou inusitada com os seguidores. Com os seguidores em si, eu fiquei muito emocionado. Eu estava expondo e ilustrando no Museu A Casa, que fica aqui, Museu A Casa, não vou lembrar exatamente onde, perto do Tomi Otaki. Museu A Casa. A Casa. Museu A Casa. E eu estava lá expondo, e eu desenhei um rapaz que estava com uma jaqueta amarela. Super, sabe? Jaqueta amarela, calça. Eu achei muito interessante e desenhei ele. O nome dele é Matheus. E aí ele foi chamar uma tia. E aí ele foi chamar, tia, olha, ele me desenhou. Quando essa mulher chegou, ela ficou em choque. Ela simplesmente olhou para mim,
você é o Yuri? Você é o que desenha... Eu assisto todos os dias. Aí ela começou a se emocionar. E aí eu também me emocionei. Ela me abraçou, pediu, posso te dar um abraço? Porque todo dia de manhã eu tô tomando meu café, tu me acalma, eu assisto o teu vídeo, fico mais calma, já começa o meu dia bem. Nossa, tipo, eu não imaginei que um dia a minha produção artística teria esse alcance. Ou esse efeito. Exato. Tipo... Eu fico muito feliz, né? As pessoas realmente... É engraçado, eu nunca imaginei que eu ia ser reconhecido. Nunca. Mirella Fresco na minha cara. Tá todo famosinha. Apareceu na televisão esses dias. Nossa, foi muito interessante participar do programa, do Hoje em Dia, né? Eles me convidaram, foi um momento assim bem diferente e ao mesmo tempo desafiador, porque era um programa ao vivo, era um programa que tinha que ao mesmo tempo falar do meu trabalho, falar do que eu faço e dar atenção para os apresentadores. Foi bem interessante. Bacana. E eu queria saber como que você vê o seu futuro como artista. Você vai se formar em arquitetura, já está trabalhando aí na criação, né, artística de uma empresa. Como você se vê no futuro profissionalmente? Eu quero muito, eu sempre, desde que eu entrei na arquitetura, o meu desejo foi ser professor de arquitetura. De desenho, ou de história da arte, ou de história da arquitetura. Eu amo história. A parte teórica ou desenho. Ou desenho. Adoro. Não sou... Eu acho que eu nunca vou ser o arquiteto de escritório. Luz branca, mexendo no AutoCAD, no ArchiCAD e etc. Não será isso que vai ser feito. Você pensa, então, na área acadêmica. Área acadêmica. Tanto que quando eu comecei a estudar na escola da cidade, eu comentei assim, eu quero ser professor, quem sabe professor daqui. Na entrevista mesmo, eu falei disse isso mesmo, porque é a verdade, sabe? Tipo, eu adoro a faculdade, eles me trataram muito bem, consegui aproveitar várias cadeiras. E todos os professores são muito interessantes, são muito voltados para esse lado antropológico, social. Da cidade. Então, eu acho muito interessante. O meu interesse é esse, né? Se tornar um professor, continuar expondo, continuar criando. Talvez essas peças, talvez essa série evolua para algo diferente. Parar quieto é que eu não vou, de verdade. Eu não planejei criar todos esses personagens há 5 anos atrás e hoje em dia eu tenho esses personagens. Eu não planejei ter a comunidade que eu tenho no Instagram, mas foi acontecendo e eu só fui recebendo e aceitando e continuando produzindo. Eu acho que a ideia é não parar de produzir. Isso é um fato. E quem sabe realmente continuar ensinando. Que bacana. E você tem algum conselho para quem quer se dedicar à arte e ouve muito, arte não dá dinheiro, não se dedica a isso, escolhe uma profissão de verdade? Eu venho de uma família que não tem nada a ver com arte, né? Então, o incentivo que eu dou realmente é tipo, saiba que você tem que acreditar em você mesmo. Essa é a verdade. Além de receber o apoio de outras pessoas, tudo começa a partir do momento que você acredita no seu trabalho. Se ele vai se desenvolver, se ele vai crescer, se ele vai ser visto, tudo vai depender do momento que você acredita que você é um artista, que você é artista plástico. Tipo, Yuri, quando foi que tu começou a ser artista plástico? No dia que eu falei que eu era artista plástico. Tipo, não teve nenhuma rainha com espada dizendo Yuri é artista plástico. Não, eu me falei, eu realmente virei para mim, eu sou artista plástico, eu quero trabalhar disso, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso, né? Então, eu acho que acreditar é o primeiro, acreditar que você é artista plástico. Legal. Então, muito obrigado, Yuri, por você ter aceito o convite. Adorei conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua experiência, da sua história. Queria que você deixasse aí um recado
para o pessoal que está assistindo. Deixa seus contatos, suas redes sociais para o pessoal conseguir te encontrar. Eu que agradeço. De verdade, eu não imaginava há 3 anos atrás que a Editora Olhares pudesse me convidar para um podcast. É tudo sempre uma surpresa. Eu fico muito feliz, porque é um respeito com o meu trabalho, né? E agradecer a todo mundo que está me dando essa atenção, principalmente no Instagram. Tem sido incrível. Meu Instagram é Iury, I-U-R-Y, Simões.art, sem o E. Mas se colocar poeta... Colocar escrito aqui se depois, colocar, né? Se colocar Poeta das Cores, também vai aparecer. O pessoal da comunidade no meu Instagram me intitulou de Poeta das Cores. E realmente eu só tenho a agradecer. Eu espero voltar, seria incrível, com outros artistas. Outros assuntos? Pode ter outro tema. Estamos aqui, sendo num horário específico, em uma data entre o casamento, uma fábrica. Faculdade, fábrica, a gente tenta se administrar nesses horários. Mas eu fiquei muito feliz pelo convite e a conversa foi muito tranquila, né? Então... Ai, que bacana. Obrigado mesmo por ter vindo. E você que está assistindo aí, deixa seu like, compartilha com quem você sabe que vai gostar desse conteúdo. Segue a Editora Olhares nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, @Editora Olhares. E também dá uma passada lá no site para ver todo o catálogo e aproveitar para comprar algum desses títulos para você, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu sou o Kurita, o meu Instagram é @KuritaSketches. Qualquer coisa, pode mandar uma mensagem para mim, sugere algum conteúdo, algum tema para a gente trazer aqui para o podcast e a gente espera vocês até a próxima. Um abraço.